O próprio Jesus orando, quando ele estava orando, ele disse: a tua palavra é a verdade. Pilatos tinha perguntado: o que é a verdade? Horas antes, Jesus estava orando: a tua palavra é a verdade. Então, minha opinião não importa, a opinião de ninguém importa. O que importa é a palavra de Deus, a opinião de Deus, o que Deus tem a dizer a respeito desse assunto. Então, eu quero comparar, no entanto, você já conhece Mateus 28, 19, que diz: batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Provavelmente você foi batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo no dia do seu batismo. E quero comparar, no entanto, Lucas 24, aqui com Atos 2:38, e fazer uns paralelos. Jesus disse: e em seu nome se pregasse o arrependimento. E disse-lhes Pedro, Atos 2:38, arrependei-vos. Lucas 24, em seu nome se pregasse o arrependimento. Atos 2:38, arrependei-vos. Continua Lucas 24:47, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão, ou dependendo da tradução, se é revista e corrigida ou se é revista e atualizada. Tá? Então, revista corrigida diz: batizando em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Revista atualizada diz: para remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Lucas 24:47 bate certinho aqui com Atos 2:38. Porém, fica a aparente contradição entre Mateus 28:19, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta passagem. E muitas pessoas dizem: mas vocês se baseiam só num versículo bíblico, por que vocês creem que você deve batizar em nome de Jesus? Pois essa afirmação é um engano. E eu quero mostrar para vocês que os judeus aqui, no dia de Pentecostes, foram batizados em nome de Jesus Cristo. Mas não foram só os judeus, não. Aonde quer que o Evangelho foi se espalhando, aonde quer que o Evangelho foi se espalhando, as pessoas eram batizadas em nome do Senhor Jesus. Aqui, Mateus 28:19, foi uma ordem de Jesus. E essa ordem executada, e eu creio executada da forma certa, sempre foi o batismo em nome de Jesus. E eu quero que você acompanhe esse meu raciocínio e esses exemplos bíblicos, para que depois eu possa comparar, e você vai ver que não tem contradição na palavra de Deus. Ao contrário, Mateus 28:19 não desmancha de forma alguma aquilo em que eu creio. Ao contrário, se casa. E para sua surpresa, no final desse estudo, você vai ver que complementa e confirma exatamente o que nós cremos. Isso é bastante surpreendente para muitas pessoas. A maioria das pessoas para quem eu tenho dado esse estudo ficam literalmente de boca aberta. Alguns começam a chorar, outras pessoas ficam revoltadas também. Porém, a maioria das pessoas fica absolutamente estupefato quando pode ter os dados nas mãos e ver: puxa vida, não é que os unicistas têm base bíblica para o que eles creem? E é exatamente isso que eu quero mostrar para você agora. Em Atos 8, no versículo 16, nós vemos agora o Evangelho chegando a Samaria. O que aconteceu? Houve uma grande perseguição. Estevão, o primeiro mártir, foi morto. A igreja em Jerusalém estava crescendo muito, muito, muito. Até os sacerdotes, diz a palavra do Senhor, muitos dos sacerdotes, eles tinham a fé em Cristo Jesus. Agora, vamos para o que interessa. Atos 8, nós vemos Felipe fugindo para Samaria. Chegando lá, começa a pregar. E é maravilhoso nós vermos no versículo 8 que havia, como diz aqui, e havia grande alegria naquela cidade. Versículo 6 e 7 diz por quê? Porque viam sinais que seguiam a pregação de Felipe. Coxos eram curados, demônios eram expulsos, e paralíticos, e tantas pessoas eram curadas de suas enfermidades. E por isso havia grande alegria naquela cidade. Muito bem. No versículo 16, tá? Aliás, eu vou estar lendo o versículo 15 para mostrar, mas a ênfase é no 16. Os quais, tendo descido, falando do que? Pedro e João, que vieram de Jerusalém para ver o que estava acontecendo em Samaria.
Você pode depois acompanhar na Bíblia. Diz aqui, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido. Falando do Espírito Santo. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Primeiro passo. Jesus tinha dado ordem, olha, primeiro Jerusalém, depois Samaria, tá? Aliás, Jerusalém, perdão, Judéia, Samaria, confins da terra. Jerusalém e Judéia, o evangelho estava crescendo grandemente porque eram judeus, entre eles. Agora veio essa raça, entre aspas, misturada de judeus, tá? com outros povos que eram samaritanos, e eles não tinham recebido o Espírito Santo, somente eram batizados como em nome do Senhor Jesus. Então vieram o que? Pedro e João para impor as mãos sobre essas pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. E é o que a Bíblia diz aqui, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo, mas já eram batizados em nome do Senhor Jesus.